Oi, gente, boa noite. Tô só esperando o pessoal do Florence entrar pra gente começar. Oi, professora Lígia. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Doutor Tiago, você me ouve bem? Escuto sim, você. Excelente, ótimo. Então vamos aguardando a galera entrar, mais alguns usuários. Já já a gente dá boa noite, faz as devidas apresentações e vamos iniciar a nossa conversa. Mais um papo com um especialista hoje. Nossa instituição tem feito um papel muito bacana de convidar especialistas para falar sobre assuntos relacionados ao Covid-19. A gente fez live durante todo o mês de abril. Estamos concluindo mais um mês com muita informação. E ainda bem que informações de fontes confiáveis, né? É isso aí. Sempre muito importante a gente buscar esse tipo de fonte do pessoal que está envolvido, que está estudando, que sabe o que está falando, Com certeza, para. ainda mais de um assunto que é, para nós, novidade, ainda não se sabe muito. A gente está tendo que confiar agora na ciência, como sempre confiou. Ainda tinha algumas pessoas com desconfiança, mas acredito que esse cenário mudou, que hoje a ciência passa a ter uma confiança maior, um apoio maior da população mundial. E esse momento é de muita importância. Essa conversa de hoje é de muita importância. É isso. E eu agradeço pelo convite, pela por me dar essa oportunidade, esse espaço aqui junto ao Florence, para dividir um pouquinho desse conhecimento acerca da Covid e de como que a ciência tem se posicionado diante desse panorama que a gente está vivendo hoje. Excelente, professor. A gente aqui agradece a sua disponibilidade, a diretora-geral Rita Ivana, todos os nossos coordenadores agradecem a sua disponibilidade, que você está hoje compartilhando conosco sobre mais um assunto. Acho que a galera já está em peso, já dá para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Como falei Então vamos lá. anteriormente, mais uma vez, mais um papo com um especialista. Para nós é uma honra hoje, é um prazer recebê-lo. Para quem está entrando, galera, em mais um papo nosso com um especialista, a gente recebe hoje o doutor em ciências pela USP na área de microbiologia, especialista em fisiologia e bioquímica da interação patógeno hospedeiro e professor do Departamento de Biologia da UEMA. Que prazer, seja muito bem-vindo, doutor Tiago Anchieta. E agora ele conversa com a gente sobre atualizações da ciência sobre a Covid-19. É com você. Bom, pessoal, muito obrigado. Primeiramente, agradeço pelo convite, mais uma vez, falando sobre isso. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Dizer para vocês que para mim é um prazer sempre poder compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco do que a ciência tem feito e de como a ciência tem se posicionado acerca desse quadro, desse painel, que talvez é um dos maiores desafios que essa geração já viveu e talvez vai viver. E é muito gratificante, nesse momento, ser cientista e fazer parte desse hall de pessoas que discutem, que tentam trazer luz e principalmente trazer informação para as pessoas que normalmente não conseguem acessar essa informação, seja pela complexidade, seja por não saber onde buscar. Então é muito importante que haja essa aproximação hoje da ciência, da universidade e da população, das pessoas de um modo geral. Então, muito obrigado. Ótimo, doutor. A gente já tem alguns questionamentos aqui, então a gente vai iniciar com as nossas perguntas prévias que já temos. E a galera, se quiser ir mandando pergunta ao longo da nossa conversa, sempre vai surgindo dúvidas. Pode ir mandando aí que a gente vai fazer, com certeza. Se não der para atender todo mundo, mas a gente vai selecionar ali as que mais tiverem
dentro do tema. Qual é o tempo de incubação do novo coronavírus? Então, isso é algo que já está bem estabelecido, né? Então, cientistas, a literatura já registra bem o período de incubação. Ele varia entre 2 e 14 dias. Isso significa o quê? Que depois que você é infectado, existe a possibilidade de já no segundo dia você apresentar a doença, mas isso pode acontecer até o 14º. Sendo que a média, ou seja, o dia médio em que normalmente a maioria das pessoas apresenta os primeiros sintomas, é ali por volta do 5º dia. Então, depois de 5 dias de infecção é onde você já vai começar a apresentar os sintomas da Covid, que hoje são muito maiores do que aqueles que foram descritos no início, né? Antigamente, 2 meses atrás, né? Há 2 meses a gente falava de Covid-19, falava de dor de cabeça, né? Mal-estar generalizado, aquela dor no corpo. A gente falava de um pouco de febre, dor de garganta. Mas hoje em dia a gente sabe que existem associações, respostas em pacientes que demonstram ter diarreia, às vezes dor nas costas, aquela famosa perda de paladar e perda de olfato, que também faz parte, é um sintoma muito característico da Covid-19, e uma série de outros sintomas que começaram a fazer parte do escopo da Covid, né, da manifestação do novo coronavírus em indivíduos, em novos pacientes. Então, esse período de incubação é variável. Certo. E nesse cenário, qual é a importância da biologia molecular no diagnóstico e produção de vacinas para prevenir o Covid-19? A gente sabe que vacina ainda é uma coisa que ainda está um pouco à frente, né? Mas explica um pouco a importância e mais ou menos o tempo desse processo de produção. Bom, a biologia molecular é talvez a bola da vez nesse momento, né? É ela quem tem dado para a gente as respostas, por exemplo, dos testes. Os testes, eles são feitos, aliás, uma parte desses testes são feitos por meio de diagnóstico molecular, que é o que a mídia tem falado o tempo inteiro desse tal RT-PCR. O que é o tal do RT-PCR? É um teste que faz uma investigação do material genético do vírus no nosso corpo, né? Então, o paciente vai lá, faz uma coleta. A gente utiliza um objeto que a gente chama de swab, que é como se fosse um cotonete grande que serve para fazer a coleta no nariz do paciente. Esse material é levado para o laboratório e lá é investigado, é feito como se fosse um scanner, colocando em modo muito simples, mas é basicamente isso, para saber se existe material genético do vírus ali. Então, isso é uma técnica molecular. A PCR surgiu, né, há algum tempo. Ela faz investigação de DNA, normalmente. Esse vírus é um vírus de RNA, daí a gente criou uma variação dessa técnica, que é a RT-PCR, que faz a busca, né, transforma o RNA do vírus em DNA e assim a gente consegue fazer a detecção da partícula. Não é sempre que funciona, existe um período certo, um momento correto de fazer essa busca, né, de fazer esse teste. Pode ser que, por exemplo, a pessoa se expôs à Covid e queira fazer um teste no primeiro dia, ou seja, naquele dia em que ela se expôs, ela tem quase que 100% de chance de dar um negativo, sendo que a gente sabe que lá na frente pode ser que ela desenvolva a doença. Então, é preciso saber, ter mais ou menos uma noção de quando você se expôs, de onde, de quando foi essa exposição, para você traçar o momento correto para fazer o teste molecular. Normalmente, do 8º ao 10º dia, esse teste ele tem uma maior precisão, ou seja, menor possibilidade de dar errado. Ainda falando de biologia molecular, essa investigação da nova vacina é um processo que é bastante demorado. Em tempos normais, uma vacina nova, criada do zero, ela tem um tempo médio de fabricação de pelo menos 2 anos, né? Então, para a gente fazer a investigação, fazer o teste, primeiro em laboratório, depois em animais, depois nas populações, isso tudo demanda um tempo. E esse tempo é muito importante porque a gente precisa ter certeza de que a gente vai entregar para a população um produto que efetivamente vai imunizar essa população. Então, especialmente quando se trata desse tipo de droga, de medicamento, né, de preparação, que
que vai ser injetada, né, vai ser colocada no corpo de um indivíduo, a gente precisa ter um critério maior no momento de preparar, na forma como vai preparar. E esse critério, ele passa necessariamente pela necessidade da gente fazer muitos e muitos testes. Então, a gente seleciona o vírus. Normalmente, vacinas de vírus, elas utilizam o vírus fraco, né, que a gente chama de atenuado. Então, o vírus, ele enfraquecido, é colocado ali, né, é feita uma preparação com esse vírus enfraquecido. Esse vírus, no primeiro momento, passa por testes em animais, onde a gente verifica a capacidade dele de induzir anticorpos de defesa nesses animais, que a gente chama de testes, a fase dos testes pré-clínicos, né? E aí, depois dessa fase dos testes pré-clínicos nos animais, normalmente macaco ou rato, a gente vai para a fase dos testes clínicos. Nessa fase de testes clínicos, a gente precisa de mais 3 etapas, onde a gente primeiro testa numa população pequena, vê como é que esse povo, que essa amostra responde àquela vacina. Depois a gente testa numa população com comorbidades, ou seja, no caso da Covid, a gente vai precisar testar em pessoas mais velhas, pessoas mais novas, né, os diferentes perfis que a gente tem na população. A gente vai testar também em pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, as pessoas obesas, né? A gente tem visto entrar bastante aí infelizmente, no rol de óbitos, na maioria das vezes, pessoas obesas. Então, testar nesses inúmeros perfis e ver como a vacina se comporta. E, finalmente, a gente vai para uma última etapa, que é a etapa de teste em massa, né? Onde a gente escolhe uma população maior ainda, heterogênea, apresentando todas as características que a população apresenta, e aí a gente faz de novo esses testes e fica acompanhando esses indivíduos. Esse acompanhamento, ele tem o intuito de verificar se a indução da resistência, né, da imunidade, ela é uma indução duradoura, se aquilo ali persiste, e também se aquele produto não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para a saúde daqueles indivíduos. Então, é um processo que é demorado, mas é um processo que é demorado porque a gente precisa, de fato, testar, a fim de entregar um produto que efetivamente funcione, né? Certo, a gente entendeu que esse teste, que a produção é demorada, porque precisa ser segura, né? Então, 2 anos seria o prazo mínimo. Mas, nesse momento em que a gente vive uma pandemia, eu acredito que os laboratórios, os cientistas, enfim, estejam trabalhando com um pouco de urgência. Vocês que têm acompanhado, como é que está hoje, como é que estão as pesquisas a nível mundial para descobrir a vacina? Como é que está hoje? Pronto, vamos lá. Sem sombra de dúvidas, isso que você falou é verdade. A gente está numa produção aceleradíssima, tanto para a produção da vacina quanto para a descoberta de um medicamento. As duas coisas são muito importantes e requeridas agora. A gente tem 2 países à frente nesse processo, os Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra está muito otimista, eles mais uma vez soltaram nota, né, noticiaram que provavelmente a partir de setembro a gente já tem uma nova vacina disponível, a gente precisa aguardar. E os Estados Unidos também acreditam que até o final desse ano a gente tem uma vacina. Isso é uma velocidade de produção sem precedentes. A gente nunca viu uma vacina ser produzida do zero de forma tão rápida. Isso está acontecendo por quê? Porque algumas etapas da produção da vacina, elas estão sendo queimadas, a gente não está executando, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles selecionaram a parte do vírus que eles vão utilizar, pularam os testes em animais e já partiram para os testes clínicos, né? Partiram para os testes em seres humanos. E aí, após a aprovação desses testes em humanos, eles já vão passar para a população em massa, para aquele teste numa população muito grande. E aí eles já vão misturar as comorbidades e tudo nessa população maior. Isso nos Estados Unidos está sendo aprovado, eles têm um órgão como a Anvisa no Brasil, que lá no caso chama FDA. Então o FDA está aprovando que essa vacina caminhe nesses passos mais largos, porque os pesquisadores, né, os cientistas justificaram que eles não estão utilizando o vírus atenuado. Lembra que eu falei agorinha? Normalmente, para produzir uma vacina para vírus, a gente usa uma partícula enfraquecida. No caso dos Estados Unidos, eles estão pegando um padrão molecular, ou seja, uma parte só do vírus,
e colocando dentro dessa vacina. É como se eles quebrassem esse vírus em vários fragmentos e eles pegassem um desses fragmentos para colocar dentro dessa vacina. Qualquer coisa que é fora da nossa genética, fora do nosso corpo, que vem de fora do nosso corpo, o nosso corpo tende a induzir uma imunidade. Então, é partindo dessa premissa que eles estão construindo essa nova partícula, construindo essa ideia, e aí, por não ser um vírus atenuado, ou seja, não é uma partícula inteira, eles acham que eles justificaram dizendo que não era preciso fazer os testes em animais e nem cumprir todas as etapas dos testes clínicos. Então, isso dá para a gente mais ou menos 1 ano e um pouquinho, né? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de folga. Porque só na parte de testes clínicos, onde a gente vai testando naquelas diferentes populações, a gente Então, não precisa... seria possível, desculpa lhe cortar, não seria possível Imagina. estar pronta no final do ano se cumprisse essa etapa, já cortando essa etapa que você mencionou, que os Estados Unidos acham que não seja relevante. Isso, a gente não conseguiria fazer a vacina até o final do ano se cumprisse o protocolo inteiro. Ótimo, mas, então aí a gente já responde uma questão de um dos nossos usuários aqui, que tinha questionado se, apesar do avanço da biotecnologia, se seria viável, já estaria pronta no final do ano. Então, não, gente, não tem como. Pois a gente realmente quer entregar a vacina, né? Isso aí não tenha dúvida de que a ciência está trabalhando para entregar essa vacina o mais rápido possível. Mas a gente não pode entregar um produto que não vai funcionar. Então precisa ser testado para a gente ter certeza se funciona ou não. Porque, imagine, a gente entrega uma vacina, vacina todo mundo, investe dinheiro, porque aí, imagina, na hora que essa vacina sair, todo mundo vai querer comprar. Não tenho dúvida disso. E aí a gente gasta o maior dinheirão, vacina todo mundo e na hora essa imunidade ela não é persistente. Ou, por exemplo, ela não é ampla, ela não dá a mesma resposta, né, para todo mundo ou para toda a população. Então a gente precisa de fato testar, né, saber se realmente a resposta ela é satisfatória. Certo. Na sua opinião, acredita que não também, né, professor? De sair agora para esse ano? Sim. Eu acredito que não. Até o final desse ano, eu não acredito que saia vacina agora para Covid. Certo. Então, vamos de mais questionamentos da galera que está nos acompanhando. Professor, o Covid-19 pode infectar a mesma pessoa mais de uma vez? Quem já teve fica imune? Boa pergunta. Vamos lá. A gente tem 3 tipos de Covid-19 de coronavírus, circulando pelo mundo, né? O primeiro, que foi o tipo que surgiu na China. Existe um outro tipo que apareceu no nordeste lá daquele país, então 2 tipos mais ou menos confinados à China. E a gente tem um terceiro tipo, que foi a cepa que saiu da China, contaminou a Europa e chegou aos Estados Unidos e Brasil. Então, a gente tem 3 tipos de vírus. De novo coronavírus, né, com características diferentes. Partindo dessa ideia e de que a gente fica doente para cada um desses tipos, significa que a gente pode ficar doente pelo menos 3 vezes. O novo coronavírus, ele é um vírus que apresenta um determinado grau de mutação, mas essa mutação não implicou ainda na formação de uma nova partícula. Isso significa que a gente tem o mesmo vírus ainda circulando aqui pelo Brasil, né? Com algumas nuances, algumas características. Todo mundo deve lembrar que lá no começo da pandemia, 2 pesquisadoras brasileiras foram bastante aplaudidas e com muito mérito, claro, porque elas foram as pesquisadoras que sequenciaram de forma mais rápida o novo coronavírus, a partícula. Esse sequenciamento ele foi feito a partir de um vírus do vírus que chegou no Brasil, e aí foi a partir dele que a gente descobriu de onde que veio a nossa partícula. No caso, a nossa partícula veio lá da Alemanha. O vírus ele vai guardando essas impressões e a gente consegue saber a origem. Então, deu para a gente rastrear, né, saber de onde que o vírus veio. Os estudos mais para frente, hoje a gente já tem inúmeros sequenciamentos desse vírus feito no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e a gente já sabe que existem nuances, ou seja, diferenças entre o vírus que, por exemplo, está circulando lá por São Paulo e sobre o vírus também que está circulando lá em Manaus.
Não significa que são vírus diferentes, mas existem características, né, particularidades em cada um deles. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente é um povo muito miscigenado, a gente é uma mistura de inúmeras raças, né? E Essa questão de essas... ambientes também dificulta achar a vacina, né? Porque o vírus vai mudando a cada ambiente. Essa capacidade mutacional dele vai... É importante que a gente determine, já tem estudos sobre isso, porque a gente vai... É a partir desse entendimento que vai permitir que a gente saiba se a gente vai precisar fazer uma campanha de vacinação, e essa campanha vai ser suficiente, ou se a gente vai precisar ficar vacinando o tempo inteiro. O que a gente sabe é que talvez a gente vá precisar ficar vacinando o tempo inteiro, ou pelo menos de 2 em 2 anos. A habilidade de mutação do novo coronavírus é de 2 a 4 vezes menor do que o vírus da gripe. E todo mundo aqui sabe, por exemplo, que a gente toma a vacina da gripe quantas vezes? Pelo menos todo ano, né? Então, todo ano tem uma nova campanha de vacinação para a gripe. Se a gente levar isso em consideração, significa que a gente vai precisar, a cada 2 anos ou a cada 4 anos, se imunizar contra o novo coronavírus. Porque, contra esse, na verdade, coronavírus. Porque pode ser que esse vírus sofra uma mutação. Mas sim, resumindo agora toda essa história, sim, se existem 3 partículas, existem 3 possibilidades. No entanto, 2 dessas partículas só circulam na China. Observem que, não sei na verdade se vocês viram isso, né? Eu li isso no site da Science, daquela revista americana de divulgação científica. Existe uma nova nuance desse novo coronavírus circulando pela China. O pessoal ficou de novo em alerta lá, porque essa semana passada, se não me engano, cerca de 40 casos apareceram de novo em uma das províncias chinesas. E aí eles descobriram que esse vírus que está circulando lá, ele é um vírus mais fraco, mais atenuado, né? Ele demora um pouco mais, ele tem um período de incubação um pouco maior, mas ele também apresenta os mesmos sintomas. E pelo que foi demonstrado nesses primeiros estudos, essa nova partícula não mata na mesma medida que mata esse novo coronavírus, ou seja, ele é mais brando. Isso é um processo evolutivo natural da partícula. Não compensa, de modo grosseiro, a gente pode colocar isso. Não compensa para o vírus matar todo mundo, porque os vírus precisam de hospedeiros para sobreviver. Então, se eles matam todo mundo, eles vão acabar se matando também. Então, evolutivamente, é mais interessante que ele vá ficando mais brando. E parece que existe um indicativo disso já na China. A gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Mas é possível, sim, que você seja reinfectado. Existem muitos estudos que falam sobre isso já. As pessoas que podem testar positivo para o coronavírus e semanas após serem curadas, na verdade, alguns preferem utilizar o termo recuperados, né? Não é isso? Elas podem ainda transmitir a doença, mesmo sem sintomas? Como é que acontece esse processo? Pronto. Existem pelo menos 4 perfis que a gente pode encontrar dentro dos casos, das possíveis formas de manifestação da Covid-19. Se a pessoa é uma pessoa assintomática, ou seja, ela foi infectada pelo vírus, mas não apresenta nenhum tipo de sintoma, não teve febre, não teve dor de cabeça, não teve nada, do momento da infecção até o 14º dia, ela é uma pessoa com potencial para a transmissão da partícula. A partir do 5º dia, ela começa a desenvolver uma imunidade, e aí, desse 5º dia em diante, ela vai só aumentando as defesas do corpo dela. Mas mesmo assim, até pelo menos o 14º dia, ela vai transmitir esse vírus. É por isso que é tão importante essa medida de nós todos utilizarmos máscaras, né? A gente, no começo, dizia que não, que era só para o pessoal da saúde, até por uma questão de logística, né? De deixar essas máscaras exclusivas para esse povo, mas hoje, com a confecção de máscaras, né, caseiras, a gente indica que todos utilizem por isso, porque como a gente não sabe quem é e quem não é assintomático, é importante que todos utilizem a fim de que não transmitam o vírus. Se a pessoa apresenta sintomas leves ou moderados, essa pessoa vai ser infectada, ali por volta do 5º dia ela vai começar a apresentar um quadro sintomatológico, esse quadro ele vai se estender até o 14º, 15º dia, né, onde ela vai já se recuperar, ficar bem,
mas ela continua transmitindo o vírus até o 21º dia. Então, 21 dias de transmissão do vírus. Significa que lá no 15º dia, quando já estiver tudo bem, ela ainda vai continuar transmitindo a partícula. Para as pessoas de casos graves ou casos críticos, né, que são as pessoas que vão ser internadas, ou no caso dos casos críticos, que é a pessoa que vai precisar usar respirador, a gente está falando aí de pessoas que vão transmitir o vírus por até 25, 30 dias. Então, isso é um panorama que é bastante variável em função da evolução sintomatológica de cada uma dessas pessoas. Na verdade, da forma como o vírus vai se manifestar em cada indivíduo. Para assintomáticos, 14 dias, e para os outros, de 21 a 30 dias. No final das contas, qualquer pessoa que me pergunta quanto tempo que eu preciso ficar em isolamento, eu arredondo tudo para 30 dias. Então, fique em casa, se você puder, obviamente, fique em casa, quietinho. Qualquer coisa que você precisar sair, saia de máscara. Tente se manter em isolamento, porque existe aí uma janela de transmissão que é importante que a gente se resguarde a fim de não contaminar e não aumentar o nível de contaminação para outras pessoas. Certo. Gente, alguns questionamentos já foram respondidos. Se você entrou na live depois, a gente vai disponibilizar no YouTube. E aí você pode assistir na íntegra e tirar todas as suas dúvidas. Aí alguns questionamentos que já foram tirados, eu não vou repetir, até para que a gente dê a oportunidade de conversar sobre outras coisas. Então, vamos aos mitos e verdades, professor. Vamos lá. Fumantes têm maior risco de infecção pelo novo coronavírus? Pronto, saiu hoje isso, uma recomendação da OMS. Sim, os fumantes têm não maior risco de infecção, mas eles têm maior propensão de desenvolver casos graves. Vamos pensar no pulmão como um órgão que, em pleno funcionamento, né, um órgão livre de qualquer tipo de infecção ou de qualquer deficiência, ele é um órgão que vai responder melhor do que um órgão que já vem acometido aí por uma série de comorbidades. O tabagismo é uma comorbidade, inclusive. Né? As pessoas normalmente vão apresentar ali já alguma deficiência em níveis variados, dependendo aí do tempo de utilização do cigarro, né? Da forma como faz a utilização desse produto. Então, fumar faz mal. Além de fazer mal para a saúde, pode trazer um maior grau de desenvolvimento de formas graves da Covid-19 para determinados pacientes. Mais uma, professor. A vitamina D protege contra o coronavírus? Na verdade, a premissa básica é... Voltando, a gente não tem nenhum medicamento, nenhuma vitamina, nada que a gente possa dizer assim, ó, tome isso que isso vai te proteger contra o coronavírus. Não existe isso ainda. O que a gente sabe, isso aí é premissa básica para infecção, para interação de patógeno, né, no caso o vírus e de um hospedeiro, por exemplo, o homem, é que se o hospedeiro estiver bem nutrido, a resposta imunológica sempre é mais rápida. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, se a gente está bem hidratado, se a gente tem boas noites de sono, e associa tudo isso à prática de exercícios físicos, né, atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, que é o que a OMS recomenda, a gente tem aí uma maior possibilidade de responder com mais tranquilidade a qualquer tipo de infecção, não somente a infecção do novo coronavírus. Então, não existe nada ainda, como eu falei, que seja 100%, olha, toma isso aqui, que isso aqui vai te proteger por coronavírus. Uma fórmula mágica, não existe. Lá na gripe espanhola, a fórmula mágica era misturar limão, açúcar e cachaça. Ainda bem que no final deu tudo certo, não funcionava, mas a gente conseguiu dessa maneira descobrir a caipirinha. Foi assim que a caipirinha foi inventada, foi lá na pandemia da gripe espanhola em 1918. O pessoal achava que essa mistura protegia contra o vírus, mas na verdade não protegia nada. Mas ficou pra gente a lembrança na forma dessa bebida que é a marca do Brasil, né? Professor, é verdade que tem se estudado o uso do plasma sanguíneo de pacientes recuperados da Covid-19 no tratamento da doença? Sim.
Essa é uma pesquisa que tem sido feita em várias partes do mundo. No plasma sanguíneo é onde a gente encontra os anticorpos, né? E a ideia básica, resumindo bastante esse estudo, a ideia básica é que a gente isole esses anticorpos de pacientes já recuperados ou pacientes que já têm anticorpos de defesa e coloca esses anticorpos em pacientes que estão lutando ou que ainda não foram infectados pelo novo coronavírus. O que significa isso? Vamos pensar no exército. Os anticorpos são os nossos exércitos, são os nossos soldados, né, que vão nos defender aí contra esse inimigo, que é o coronavírus. Então eu vou pegar esse grupo, né, esse pelotão emprestado de uma pessoa e vou colocar num outro indivíduo. E aí esse pelotão, esse grupo de soldados vai, teoricamente, combater essa partícula e esse indivíduo ele vai ter uma chance a mais na tentativa de recuperação ou até mesmo de impedimento do avanço da partícula no corpo do paciente. Então, é sim uma possibilidade, está sendo sim estudado, mas ainda estamos em fase de estudos, testes, né, para saber se efetivamente funciona. Isso veio da ideia do tratamento, né, da clínica, da terapêutica que estava sendo aplicada, por exemplo, no surto de coronavírus que a gente teve em 2002, né, com a SARS, e também com a MERS em 2012, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio em 2012 e a Síndrome Respiratória em 2002. Então, eles já faziam alguma coisa nesse sentido, para alguns pacientes funcionou, e aí trouxeram esse entendimento para agora também, e a gente está testando para ver se funciona contra o novo coronavírus também, mas ainda em teste. Bom, você falou muito sobre os Estados Unidos, está ali na ponta da descoberta da vacina, acredito que também tem outros laboratórios, cientistas de outros países, enfim. E o nosso país, até que ponto está o envolvimento do Brasil? Está sendo feito algum investimento para essa descoberta? Até que ponto o Brasil, o nosso país, está envolvido? Então vamos lá. Recentemente o CNPq, que é a nossa fundação de pesquisa, talvez a maior fundação de pesquisa do Brasil, lançou um edital voltado exclusivamente, o CNPq, CAPES, né, voltado exclusivamente para o financiamento de pesquisas para a Covid-19. Então, isso é uma forma da gente atrair pesquisadores e pesquisas para essa temática, a fim de que a gente contribua de alguma maneira no enfrentamento da pandemia. Existem muitos laboratórios e muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, a fim de que a gente consiga encontrar e entregar um fármaco que seja eficiente e que, de alguma maneira, consiga dar uma segurada, dar uma refreada no avanço do vírus em pessoas. A gente chama isso de... Essas pesquisas estão sendo lideradas especialmente ali naquele eixo Rio-São Paulo, o pessoal da Unicamp, eu sei que está trabalhando muito com essa ideia do reposicionamento de fármacos, que é o que a gente tentou fazer com a Anita, com a ivermectina, com a própria hidroxicloroquina, que é a utilização de medicamentos que já existiam para outras finalidades, né? Então, eles estão testando vários e vários princípios ativos, remédios que já existem, que já foram aprovados, para remédios que são seguros, a fim de que a gente, no meio desses, de repente, encontre algum que seja eficiente contra o novo coronavírus. Então, o financiamento ele existe, ele está vindo, mas o que a gente precisa no Brasil é de uma cultura de financiamento constante. A gente não pode ficar à mercê dos outros países, em primeiro lugar, e também a gente não pode simplesmente agir só quando o caldo entorna, né? Financiar agora é importante, mas ter financiado antes era muito importante também. A gente vem de um período grande de muitos cortes no Brasil. Não estou nem falando de política e nem desse governo. Estou falando de todos os governos que passaram pelo país. Então, a gente vem de uma política de cortes cada vez maior, né? Então, muitos e muitos cortes a gente viu acontecer ao longo desse período. Nos últimos anos, isso foi intensificado. E aí hoje, a gente no Brasil sofre, a gente está pagando por essa política de não valorizar e de não influenciar e não incentivar a pesquisa científica. Um país que não faz ciência e que não pesquisa é um país que não tem
rumos, né? Que não consegue estabelecer um rumo certo, um caminho a seguir. E aí a gente fica à mercê de uma série de outros países que têm uma indústria de ciência, uma indústria de base para a ciência forte e bem estabelecida. Eu não sei vocês, mas eu acho um absurdo a gente ter cursos de engenharia no Brasil super premiados, né? Porque os nossos cursos, alunos, professores são muito bem, são muito reconhecidos lá fora internacionalmente, mas a gente está comprando respirador do exterior, a gente paga $12.000 por um respirador, sendo que a gente conseguiria produzir esse aparelho aqui no Brasil. E por que a gente não produz? Porque não existe incentivo para a produção, para a construção desse equipamento, para a criação de empresas assim, de empresas que se dediquem à indústria científica. A gente está importando máscara do exterior, a gente está importando luva do exterior. A gente, para fazer um teste de PCR, a gente precisa de reagentes que vêm da Alemanha, por exemplo, da Sigma, né? Então, essa deficiência na construção de uma indústria que seja voltada para a ciência, além da falta de incentivos para a pesquisa, isso, sem sombra de dúvidas, é um prejuízo e é um problema que a gente vai carregar, que a gente está carregando e vai carregar por muito tempo, ou até que algum governante que assuma as diretrizes do Brasil decida, a partir daquele momento, fazer alguma coisa pelo país nesse sentido. Então, as pesquisas estão acontecendo. Foi o Brasil, por exemplo, que descobriu que a heparina, que é um anticoagulante, funciona melhor do que qualquer outro medicamento que a gente aplicou para tratar pacientes com Covid-19. Funciona. Então, já muitos hospitais têm estabelecido o protocolo utilizando anticoagulantes a partir desse estudo que foi realizado por pesquisadores lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. A gente tem tentado participar, e tem participado, claro, por meio principalmente da Fiocruz, né, que é o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, desculpa, e que funciona nessa perspectiva, tem trabalhado também nessa perspectiva, tanto do reposicionamento de fármacos, quanto na produção de nova vacina, assim como o Instituto Butantan. Então, a nossa pesquisa, ela caminha, a pesquisa no Brasil é viva, funciona, mas a gente precisa criar essa cultura de financiar e acreditar na pesquisa brasileira, que já é sensacional e é genial nesses moldes, na forma que é. Imagina se a gente tivesse condição e financiamento o tempo inteiro como deveria ser. Eu acredito que já seríamos, então, os primeiros, se nossos laboratórios, né, nossos cientistas tivessem mais investimentos, seríamos, então, os primeiros a ou ter um tratamento ou, então, a ter uma vacina adequada e levar o nome do nosso país para o mundo, né, como um país de cientistas que tem incentivo, que tem investimento, que conseguiram desenvolver. Mas, infelizmente, professor, eu acredito que tudo que a gente tem de fruto aqui, né, que você até citou alguns, é muito da raça e muito por uma questão dos profissionais não desistirem mesmo, porque, de fato, nós somos um país complicado nesse sentido. Nós Isso temos mesmo. questionamento aqui com relação aos testes rápidos, né? Porque esses testes rápidos de antígeno IgG e IgM apresentam muitos erros ou falsos negativos? Então, o teste rápido, ele funciona para fazer... A gente falou no início da live sobre o teste molecular. O teste molecular, ele faz a investigação do vírus. No teste rápido, a gente tem a investigação do anticorpo, ou seja, a gente investiga se o paciente já tem mecanismos de defesa que foram produzidos a partir da interação desse paciente com o novo coronavírus, tá? Essa produção de anticorpos, ela é uma produção gradual. No início do processo infectivo, a gente tem produção de imunoglobulina M. Essa imunoglobulina vai agir ali naqueles primeiros dias e logo em seguida ela vai sendo substituída pela imunoglobulina G. Isso significa o quê? Que pode ser que você faça o teste no terceiro, quarto dia e ainda você não consiga verificar a presença desses anticorpos, porque, como eu falei, essa produção ela é uma produção que é paulatina, ela é gradual. Então, nos primeiros dias, é muito comum a gente encontrar pacientes que vão dar negativo para os testes sorológicos. Porque, nos primeiros dias, o soro sanguíneo ainda não apresenta a imunoglobulina.
nos dias subsequentes, isso vai se modificando. A imunoglobulina ela vai ficando tão presente que, no final das contas, você vai fazendo o teste e aí elas vão sendo facilmente detectadas. Isso aconteceu com um amigo muito próximo a mim. Ele adquiriu a Covid-19, né, foi infectado, apresentou os primeiros sintomas e tal. No 7º ou 8º dia, mais ou menos nesse período, ele fez um teste rápido e o teste deu negativo. Mas ele estava com todos os sintomas. Ele estava com falta de paladar, de olfato, dor de cabeça, febre, toda essa sintomatologia que envolve a Covid ele apresentou. E aí agora, recentemente, já com 20, 25 dias de Covid, após a Covid, né, ele buscou mais uma vez atendimento de saúde, fez uns exames, bateu uma tomografia e tal, e repetiu o teste rápido. Nisso que ele repetiu o teste rápido, o teste dele deu positivo para a imunoglobulina G. Então, lá naquele período, naquele momento em que ele fez um teste num momento errado, né? Equivocado. Provavelmente não era para ele ter feito ali, né? Tão cedo, tão recente. É sempre bom, se você desconfia que teve Covid, ou se você está com a Covid agora, que você espere aí uns 10, uns 12 dias para fazer o teste, a fim de você não incorrer nessa problemática dos falsos negativos. Além disso, tem a questão da manipulação do teste. Daqui a alguns dias a gente já vai ter testes em farmácia disponibilizados para todo mundo fazer, num preço bem mais acessível do que esses que estão sendo praticados pelos laboratórios particulares. Mas é importante que esses profissionais, que a gente, quando for buscar esse teste, busque auxílio profissional. Tanto que, para algumas farmácias que eu liguei, eu já soube que os farmacêuticos, né, os profissionais, estão em treinamento para fazer a realização do teste lá naquele estabelecimento. Então é importante que a gente espere direitinho o período certo e faça o teste no momento certo. Ou seja, para quem teve Covid, de repente, fazer um teste sorológico agora tiraria de você essa dúvida, se você teve ou não teve realmente a doença, porque aí se você já teve, já passou um tempo grande, e aí provavelmente agora você já daria positivo para a imunoglobulina G. Se der negativo, significa que provavelmente o que você teve foi, sei lá, uma forte gripe. A gente sabe que não é porque a gente está com Covid, que a Covid está aí, né, que o coronavírus está aí, que os outros vírus deixaram de existir. Então, às vezes, você teve só uma gripe muito forte, causada por um outro tipo viral, e não foi necessariamente o novo coronavírus. Então, é importante que a gente olhe para essas janelas, para entender exatamente o período correto de realização de cada um dos testes. Tá? Doutor Tiago, o Instituto Florence de Ensino, através da sua diretora-geral, Rita Ivana Barbosa, e todos os professores, coordenadores, nossos alunos que estavam aqui presentes, questionando, que fizeram questão de lhe acompanhar. A gente agradece muito a sua disponibilidade por compartilhar conosco atualizações da ciência sobre a Covid-19. A gente considera fundamental estar levando essas informações através de fontes confiáveis. E ter hoje com a gente foi uma honra, um prazer. A gente deixa aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou a nossa live. Você pode fazer também o seu agradecimento. E aí, em seguida, a gente finaliza. Tá certo. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço ao Florence, agradeço à professora Eduarda Balgeia, que me fez o convite. Dizer que eu estou à disposição para o que vocês quiserem, para o que vocês precisarem. Dizer que esse é um momento da gente unir as forças. Então, em nome da UEMA também, eu falo que estamos de portas abertas para todo mundo. A instituição é nossa, a Universidade Estadual é do Maranhão. A gente está à disposição para o que vocês quiserem, para o que vocês precisarem. Agradeço a todos os que assistiram, agradeço aos meus alunos. Eu vi alguns alunos meus lá da UEMA dando um tchauzinho aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu aproveito o espaço para divulgar um pouco das minhas redes. Eu produzo conteúdos de divulgação e popularização da ciência e tecnologia no meu Instagram, doutor.melo, doutor Melo.
Então, quem tiver interesse é só seguir lá. Tem muito vídeo falando de Covid-19, muita informação sobre o novo coronavírus e informações sobre outros assuntos também, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Excelente. Mais uma vez, obrigada. Seja muito bem-vindo à nossa instituição. Depois que todo esse período passar, com certeza você vai ser bem-vindo para compartilhar mais um momento conosco. Quem sabe agora presencial, quando for seguro, quando estiver tudo seguro e a gente puder fazer esse encontro bacana. E a gente agradece mais uma vez para todo mundo que acompanhou nossa live. Vai ficar salva lá no YouTube. Nosso canal é Comunicação Florence, ok? E estão todos convidados, porque na sexta-feira, dia 29, nós vamos ter uma live com o governador Flávio Dino. Ficou curioso para saber o tema? Corre no nosso feed, que lá tem todas as informações. Obrigada e boa noite a todos. Tchau, tchau.